galera do nono ano, um bom dia a todos vocês. Vamos a mais uma videoaula, né, com a professora Fernanda Souza. Nós vamos falar hoje sobre semelhança, tá? E nós vamos começar relembrando um pouco dos polígonos. O que é um polígono, né, gente? Polígonos são figuras geométricas planas, né, composta por uma linha fechada, por isso ele diz aqui são figuras fechadas, formada por segmento de retas, né, que ó, aqui são segmentos de retas que formam essas figuras, sendo caracterizados pelos seguintes elementos: ângulos, vértices, diagonais e lados, tá? Poli significa muitos, gono significa ângulos, então significa figura de vários ângulos, né? Os polígonos são figuras de vários ângulos. E aqui nós vamos aos elementos de um polígono convexo, tá? O que é um polígono convexo? Por que ele é chamado de convexo? O polígono convexo é aquele formado né, pelos segmentos de reta, forma uma linha só, e ele tem dentro dele uma linha, eu posso traçar dentro dessa figura um segmento de reta, né, no interior dela, e ele vai ficar totalmente dentro desse polígono. Olha, vamos colocar aqui, vamos pegar aqui, esse aqui, ó. Olha, se eu sair daqui e venho até aqui, sair de uma extremidade à outra, não sair da figura. Se eu vier daqui até aqui, eu saio de uma extremidade à outra e não sair da figura. Então, quaisquer retas que eu colocar no interior dessa figura, eu não vou sair dela. Todas as linhas ficarão aqui dentro, tá? Diferente de uma figura côncava, né, gente? Ó, vamos desenhar aqui. Aqui eu tenho uma figura que a gente chama de figura côncava, né? Que a gente estudou sobre figuras côncavas e convexas. Então, aqui, por exemplo, ó, vamos colocar aqui uma linha. Eu traço daqui para cá, beleza, ela ficou dentro da figura. Mas se eu traçar daqui para cá, vocês veem que esse meu segmento já saiu da figura, né? Daqui para cá, beleza, chegou certinho. Mas e daqui para cá? Ó, passou fora da figura. Então, nós não trabalhamos com essas figuras, tá? Nós vamos trabalhar somente com as figuras convexas, ok? Beleza. Então, nós temos aqui os vértices dessa figura, ó. Vértice, quem são os vértices? São os pontos A, B, C, D, E e F, né? Nós temos aqui os pontos representados por letra maiúscula, porque dentro da geometria os pontos são representados por letra do nosso alfabeto maiúsculas. E nós também temos os lados, né, que são segmentos. Esses segmentos de reta são segmentos AB, BC, CD, DE, EF e FA, tá? Nós temos aqui, então, os lados desse polígono. E as diagonais. O que são diagonais, né? As diagonais são segmentos de reta que ligam um vértice ao outro, desde que não seja o consecutivo a ele. Então, aqui eu tenho um vértice. Quando eu traço um segmento de reta que sai de A e vai até C, eu tracei uma diagonal. Mas um segmento de reta que sai de A e vai até B, não é uma diagonal, né? É o lado, já é o próprio lado. Por isso, então, os segmentos de reta, eles ligam um vértice ao outro sem ser o consecutivo a ele, tá ok? Aqui nós temos a diagonal AC, né? De A partiu a diagonal AC, AD e a E, porque a F também não pode, ok? Beleza. Vamos. Tá. Aos nomes dos polígonos agora, olha. O nome do polígono, claro, né, gente, é dado em função do número de lados que ele tem. Então, nós já conhecemos aí os triângulos, né, que são figuras de 3 lados, os quadriláteros, que a gente trabalha também, que já são as figuras de 4 lados, e aí vem o pentágono com 5 lados, o hexágono com 6 lados, e vai até o icoságono que tem 20 lados, né, uma figura já de 20 lados. Então, nós temos triângulos aqui, ó, que é o exemplo de um heptágono, aqui de um octógono, ok? Então, o nome dos polígonos é dado conforme o número de lados que ele tem. E é muito importante que você saiba esses nomes, porque pode vir lá no contexto de uma questão falando para você sobre um icoságono, resolva, encontre as diagonais de um icoságono, quantas diagonais tem um icoságono. Se você não sabe o que é um icoságono, você não vai conseguir fazer a sua atividade, né? Então, eu preciso saber o nome das figuras. Ok. Duas figuras são semelhantes se tiverem a mesma forma, não importa o tamanho.
Então, observe as circunferências aqui abaixo. Ó. Nós temos duas circunferências. Elas não possuem o mesmo tamanho, mas possuem a mesma forma. Então, elas são semelhantes. Né? São semelhantes, gente, porque nós temos aqui duas figuras de tamanhos diferentes. Né? Se fossem iguais, a gente tem que dizer que é semelhante e nunca igual. Porque quando eu digo que é igual, as duas tinham que ter o mesmo tamanho. Ok? Então, vamos lá. Qual é a condição, então, para que dois polígonos possam ser considerados semelhantes? Qual é a condição? Então, para que dois polígonos sejam semelhantes, nós temos duas condições. Os seus ângulos correspondentes deverão ser congruentes e os lados correspondentes a esses ângulos deverão ter medidas proporcionais, ok? Então, tipo assim, gente, olha, eu tenho aqui, vamos desenhar aqui um retângulo, ó. Não, não é esse aqui que eu quero não, peraí, vamos limpar aqui. É aqui, eu quero um retângulo. Então, vamos colocar aqui esse retângulo. Eu venho aqui e desenho outro retângulo para você, desse tamanho aqui. Será que esses dois retângulos são proporcionais? Olha só, olha a diferença. Esse lado aqui, ó, ele tem, esse lado, ele com certeza é uma largura, né? Então, ele seria proporcional a essa largura aqui. Tá um pouquinho só maior. Aqui nós já temos um comprimento. Olha quantas vezes esse comprimento duplicou aqui, dobrou, né? Quantas vezes? Quantas vezes? Então, quer dizer, nós não temos aqui duas figuras proporcionais, porque elas têm que ter os mesmos ângulos, tá certo? Que aqui todas as duas têm ângulos de 90 graus, mas nós temos que ter também os lados proporcionais, ok? Beleza. Então, verifique se os quadriláteros abaixo são semelhantes. Ó, nós temos aqui dois quadriláteros, A, B, C e D, e A', B', C' e D'. Primeiramente, o que eu tenho que fazer? Verificar se os ângulos são congruentes. É a minha primeira condição. Depois, verificar se os lados correspondentes a esses ângulos são proporcionais. Então, vamos lá. Primeiramente, então, verificando se os ângulos são congruentes, nós temos o A, cadê? Ângulo A. Ele é congruente ao ângulo A'? É, os dois têm a mesma quantidade de arcos, tá vendo aqui? Elas têm a mesma quantidade de arcos. Então, nós temos o A congruente ao A'. B tem 3 arcozinhos aqui, como o B' do lado de cá, então são congruentes. O C tem 2, C' também tem 2, então eles são congruentes. E o D, que tem um arquinho só, tá igual o D', né, que também só tem um arquinho, tá? Então, quer dizer que eles são congruentes. Já pegamos a primeira e nós já trabalhamos na primeira condição. Eles são congruentes. Agora, nós vamos verificar se os lados são proporcionais, né? E para isso, eu preciso, então, verificar os meus lados, né? Que é o lado CD, o lado AB, o lado D', A'. Vamos verificar esses lados para ver se eles realmente são proporcionais. Então, nesse caso aqui, ó, o valor de 2,4 sobre 3,6 são os lados CD e C'D'. Os lados, aqui a fração 4/6 indica os lados C, B e o C'B', né? Então, o que quer dizer? Por que eles estão, por que foram essas medidas, né? O valor 2,4, ele está compreendido entre C e D, que são dois ângulos, ó, que aqui tem, esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse C' aqui, e esse ângulo D' tem a mesma medida que esse ângulo D, tem a mesma medida que esse ângulo D'. Então, este lado aqui é o lado proporcional nesta figura aqui a 3,6, tá? Já aqui em cima nós temos C, né, que é 2 tracinhos aqui, e o B, que são 3 arcozinhos aqui, né, 3 tracinhos. Aqui nós temos o C', que nós já provamos, né, que eles são congruentes, e o B', né, que são 3 tracinhos aqui. Então, este valor, este lado que está compreendido entre esses dois ângulos, ele relaciona-se na outra figura com este valor de 6, que está dentro também, está relacionado ao lado, né,
dessa figura que tem os ângulos C' e B'. Por isso, 4/6, tá? Então, 2,4 sobre 3,6 e 4/6. Nós já sabemos que se eu comprovo que esses dois lados, eles são iguais, então, eles são proporcionais, né? Então, os outros também serão, né? Aí eu tenho 2,4 e 3 sobre 3,6 igual a 4/6. Mas como que eu vou verificar se são proporcionais? Eu vou trabalhar o quê? Aquela nossa regrinha que a gente aprendeu lá na proporção, né? Cadê aqui? Ó, eu vou trabalhar multiplicando cruzado. A multiplicação dos extremos pelos meios tem que ser igual. Isso foi uma regra que a gente aprendeu lá na proporção. Então, a multiplicação dos extremos tem que ser igual à multiplicação dos meios. 2,4 vezes 6 está aqui, ó. 2,4 vezes 6 vai dar 14. Vou pegar aqui de novo meu lápis. Aqui, ó. Vai dar 2,4 vezes 6, que dá 14,4. Temos também aqui, ó, 3,6 vezes 4, que também dá 14,4. Ou seja, são proporcionais, né? Por quê? Porque eu fiz a multiplicação cruzada e a multiplicação dos meios pelos extremos deu o mesmo valor. Então, são figuras, sim, são lados, né? Proporcionais, ok? Vamos aqui. Então, nós temos o quê? Que os quadriláteros são semelhantes. A, B, C e D, ele é semelhante a linha, B', C' e D', tá? Então, é muito importante você também lembrar dos símbolos matemáticos. Ó, esse símbolo aqui, que é o mesmo que está aqui, quer dizer semelhança. E o símbolo que nós temos aqui, a igualdade, com outro tracinho em cima, né, que são 3 tracinhos aqui, mostra o símbolo de congruência de figuras, ok? Então, ó, também quero que vocês observem que quando nós dividimos, né, esses lados, ó, 2,4 dividido por 3,6, o 4 dividido por 6, que nós já tínhamos visto lá atrás, né? Aqui nós temos o lado BA, que é 3,8, dividido pelo lado B'C', que é 5,7. Nós temos também o lado DA, que mede 2, né, que está compreendido entre esses dois ângulos aqui, ele mede 2. Esses dois ângulos aqui são os mesmos que estão aqui em D' e A', então, portanto, nós temos este lado aqui proporcional a este lado aqui, né, que seria na razão 2/3. Se você dividir 2,4 por 3,6, assim como 4 por 6, 3,8 por 5,7 e 2 dividido por 3, você vai encontrar esta razão aqui. Aqui, né? 0,666, né? Que é uma dízima periódica. Então, gente, 0,66 ele é chamado de coeficiente, ou seja, a razão ou índice de semelhança do primeiro para o segundo quadrilátero. Esse primeiro aqui, né, estava lá o primeiro quadrilátero, a primeira figura, ela foi aumentada em 0,66 vezes centímetros, né, aqui para a segunda figura, tá? Então, é chamado de razão de semelhança do primeiro para o segundo. Certo? Beleza. Agora, vocês vão estar fazendo as atividades, né, que eu vou passar para vocês aí no Google Classroom, e vão poder estar tirando dúvida comigo, né, no PV, durante a aula. E lembrando, gente, que na quarta-feira vocês têm plantão, tá? O plantão de vocês começa às 16 horas, né? Então, vamos participar, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um beijo para todos!